Olá, tem aluno do quinto ano aí? Eu sei que tem. Aqui é a tia Silvana. Espero que todos estejam bem, todos estejam dispostos a estudar, a irem atrás de mais conhecimentos, porque hoje é 8/12/2020, hoje é terça-feira, né? Segundo dia da nossa semana aí de aula. E hoje nós iremos estudar a nossa disciplina de matemática. E o nosso conteúdo que nós iremos aprender hoje é sobre grandezas e medidas. Vocês poderão estar acompanhando juntamente aí com a tia Silvana no livro de vocês a partir da página 241. Só que nós iremos iniciar falando sobre medidas de capacidade, né? Que tem tudo a ver aí com o nosso conteúdo, que nós convivemos com isso no nosso dia a dia. Será que vocês sabem? É isso mesmo. Quando nós vamos ao supermercado, nós encontramos muitas coisas que possuem medidas de capacidade, né? Como, por exemplo, aí, a água, essa água aí, ela tem a capacidade de 20 litros, né? Já esses outros aí, eles têm a capacidade de 1 litro, esse guaraná de 2 litros. Esse shampoo tem 355 ml. Esse suco aí, ele corresponde a 200 ml e esse todinho a 200 também ml. Ou seja, todas essas medidas aí que nós convivemos no nosso dia a dia, está sim falando sobre medidas de capacidade. E todas essas medidas de capacidade que nós vimos aí, todos eles são líquido, né? Que tem como unidade padrão o litro, mas além do litro existe o volume. O que é o volume? O volume é o espaço, né, que poderá ser acomodado, no caso aí, uma capacidade, que nós temos aí um exemplo de uma piscina, onde tem a ocupação, a piscina é como se fosse, né, o volume, que tem uma ocupação de 5.000 litros. Nós temos aí, ó, o mililitro, né? Em outros casos, o volume ele possui uma dimensão tão pequena que a quantidade de litro, né, de líquido acomodado a este volume, ele passa a ser bem menor, né, tem uma porção bem menor, passando a ser chamado de mililitro, que é a menor medida de capacidade. E essa medida chamada mililitro, ele é representado pelas letras ml. Vamos agora conhecer outras unidades de medida de capacidade. Nós temos aí o litro, né, como a unidade fundamental. Daí nós temos os submúltiplos e os múltiplos. As unidades menores do que o litro é o decilitro, centilitro e o mililitro. Já as unidades maiores que o litro é o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. Ou seja, nós temos o decalitro, ele é 10 litros, equivale a 10 litros. O hectolitro equivale a 100 litros e o quilolitro equivale a 1.000 litros. Já o decilitro, ele equivale a 1 litro dividido por 10, centilitro a 1 litro dividido por 100 e o mililitro, 1 litro dividido por 1.000. As unidades de capacidade, eles são 10 vezes maiores que os inferiores. Por exemplo, o centilitro ele é 10 vezes maior do que o mililitro. Já o decilitro ele é 10 vezes maior do que o centilitro e o litro ele é 10 vezes maior do que o decilitro. E assim sucessivamente. Utilizando as unidades de capacidade. Como que nós sabemos quanto de líquido cabe em cada recipiente? A partir de cada quantidade que caberá. Por exemplo, uma xícara, ela tem a capacidade de caber uns 350 mililitros. Já o copo, ele tem até 350 mililitros e uma taça até 500 mililitros. Vamos conhecer um pouco sobre conversão de medidas. 1 litro, ele equivale a 1.000 mililitros, ou seja, ele é igual a 1.000 mililitros. Outro tipo de conversão de medida, nós temos aí uma garrafa que possui 1 litro de líquido. Nesta garrafa
cabe em 1 litro de água. Se encher a metade dela, quanto tem de água, né? É algo assim. Se 1 litro ele equivale a 1000 mililitros, a metade de 1 litro é igual a 500 mililitros, ok? Outro tipo de conversão de medida. Nós temos aí novamente uma garrafa que contém 1 litro de líquido. Quantos copos de 250 ml nós podemos colocar dentro dessa garrafa de 1 litro? 2 copos corresponde a 500 mililitros. Será que ainda caberia mais um? Já vai 750 ml. E por fim, 4 copos ocupa 1000 mililitros. Ou seja, para encher esta garrafa de 1 litro, nós teremos que ter 4 copos de 250 ml. Vamos agora ver se é litro ou mililitro. Uma cola escolar, nós podemos medir ele em litro ou mililitro? Acertou quem disse mililitro, né? Ele tem a capacidade de mililitro. Um garrafão de água aí que é comprado aí na casa de alguns, nós podemos fazer a medição da sua capacidade em litro, né? Muito bem. A mamadeira, né? O bebê toma aí o seu mingau, em litro ou mililitro? Acertou quem disse mililitro, né? A medição da capacidade é em mililitro. Uma garrafa e uma latinha, né, de refrigerante. Nós podemos fazer a medição em litro ou mililitro? A capacidade dessa garrafa de refrigerante, dessa latinha de refrigerante. Mililitro, acertou quem disse mililitro. Não podemos fazer a medição dessa capacidade em litro, em mililitro. É a garrafa de leite, né, que é comprado aí. A gente pode fazer em litro ou mililitro? Litro, muito bem. Quando a gente diz, mamãe comprou 1 litro de leite, né? A gente não diz mililitro, diz litro. E agora fiquem bastante atentos aí às explicações sobre converter medidas de capacidade, que tem tudo a ver com a nossa atividade que nós iremos trabalhar. Conversão de unidade de medida. A primeira coisa, nós vamos utilizar essa tabela. Nós temos aí o exemplo 1528 litros, então a gente vai colocar o número na tabela até chegar no que nós estamos falando, que é o litro. A gente finaliza o último número nele. E nós vamos transformar litros em decalitro. Nós temos aí decalitro representado pelo DA e o L, né? Será necessário inserir a vírgula. Lembra da vírgula da aula anterior? Então a gente vai puxar a vírgula na casa do decalitro. Então a gente vai levar a vírgula lá para o que eu quero transformar, decalitro. Ficando aí 152,8 decalitro, né? Ou seja, 1528 litros é igual a 1552,8 decalitros. Agora nós vamos converter o mesmo número de litro, colocamos aí na tabela, né, em hectolitro. Ou seja, a vírgula ela vai caminhar lá para onde eu quero transformar, no hectolitro. No caso aí, né? Então a vírgula vai lá para o número 5, ficando aí 15,28 hectolitro, né? Então 1528 litros é igual a 15,28 hectolitro. Nós vamos converter o mesmo número agora em quilolitro. Como que nós iremos fazer? Será necessário também inserir a vírgula, já que o número já está aí. Então a vírgula vai lá para o que eu quero transformar, para o quilolitro, né? Ó, passando aí para o número 1, ficando aí 1,528 quilolitro. Então, se eu tenho 1528 litros, ele vai ser igual a 1,528 quilolitro. Agora, 28 ml. Então, nós vamos colocar o número, focar lá no ml, tá aqui ele. E nós vamos finalizar, colocar o 2 e o 8, a gente finaliza no que a gente quer. E nós vamos transformar em centilitro, né? Será necessário também inserir uma vírgula, só que agora a vírgula ela permanece na casa dos centilitros, né? Do mesmo jeito, passando aí a 2,8 centilitros. Então significa que 28 ml corresponde a 2,8 centilitros. E agora, novamente, nós temos o mesmo número, só que nós vamos transformar em decilitro, certo?
será necessário inserir novamente aí a vírgula, e a vírgula ela se posiciona lá em decilitro. Percebe que a casa do decilitro não tem nenhum número, não é verdade? Lembra do nosso conteúdo anterior que a gente estudou? Então, essa casa ela não deve ficar vazia. E o que vai acontecer? Deve-se inserir um número, e esse número será o número 0 para completar a casa, né? Então, nós temos aí 28 ml, ele é igual, ou seja, corresponde a 0,28 decilitro. Novamente, agora nós temos 28 ml, nós vamos transformar em litro, né? Será necessário inserir, sempre não esqueçam, a vírgula, né? Na casa do litro, que é quem eu vou transformar. Então, a vírgula vai caminhar e ela vai ser posicionada lá no litro. Percebe-se que a casa dos litros não tem número. Então, nós iremos fazer o quê? Ela não deve ficar vazia, né? E nós vamos completar, deve-se inserir aí um número. Esse número é o número 0. Vamos completar com 0. E esta casa também não pode ficar vazia. No caso aí do decilitro, a gente também, né? No caso aí do decilitro, também nós vamos inserir novamente o 0. Então, 28 ml é igual a 0,028 litros. Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Espero que tenham entendido. E agora vamos para a nossa atividade, que vai ser no livro, páginas 244, aonde na primeira questão vocês irão apenas fazer a leitura, na segunda irão transformar nas medidas que estão aí apresentadas, e na terceira questão nós já temos um exemplo aí já pronto, certo? Que nós temos 8,45 km, aí você vai determinar, você vai utilizar aquela tabelazinha que a tia Silvana utilizou explicando aí para fazer a conversão, E na página 245, vocês irão fazer, lembre-se, preste bastante atenção, apenas a questão 4, que é apenas para fazer a soma, certo, das medidas que estão aí, e a questão 6. A questão 6, vocês irão transformar todas as medidas que estão aí de A a E em litro, também seguindo aquela tabelazinha de conversão, tá bom? Fique bastante atento, não é para fazer a questão 5, apenas a questão 4 e a questão 6. E na página 246, a 7, a 8 e a 9, todas são para transformar as medidas, tá certo? Seguindo também aquela tabelazinha, você pega a tabelazinha, vai posicionando a vírgula, e também a tia Silvana sempre diz, vai pausando o vídeo e fazendo a questão, e qualquer dúvida é só entrar em contato com a tia Silvana. Fiquem todos com Deus e até nossa próxima aula. Tchau!